do Tadeu, deu aquele 0 para a gente, a pessoa chorava, não sabia o que fazer da vida. Eu falei, bom, então você tem que participar dos atos da greve e tal. Ah, mas sabe o que é? Não é o meu perfil. Ah, meu, aí com essa pessoa, cara, e esse é muita gente, isso é muita gente. Nas discussões aqui, seja nas assembleias, quando eram presenciais, ou mesmo aqui, internas da FE, você percebe que é muita gente. Assim. Na votação que encerrou a greve de 2014, eu conversei com uma moça que ela votou pelo fim da greve. Eu perguntei para ela, por que você votou pelo fim da greve? Ela falou, não sei. Não sei. Não adianta você... O que você vai falar com uma pessoa dessa? Então, hoje a gente estuda isso, estuda como falar com essa pessoa. Não adianta, cara. Não é só uma questão de canal. É a questão de linguagem. É isso que eu quero propor. Eu quero deixar esse ponto para reflexão do sindicato como um todo. Obrigado. Obrigado, Vicente. Deixa eu ver aqui. Quem era o próximo? É o Diego. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Diego, está ouvindo. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu concordo com o Érico, acho que é uma iniciativa muito legal que está acontecendo, a gente, pelo menos, começar a conversar sobre essa questão mais específica da comunicação, né? Também acho que o Vicente tem razão em relação a esse perfil, né, de como isso tem mudado mesmo, como isso alterou a forma da gente se comunicar com as pessoas, né, e se informar também, na nossa categoria e, num determinado sentido, até de forma mais ampla, né. Especificamente, em relação ao STU e em relação à comunicação dentro da universidade, da nossa universidade, eu acho que valeria a pena a gente tentar alterar alguns aspectos formais mesmo dessa comunicação. O próprio layout do boletim talvez precise de alguns ajustes. E a minha sugestão é que a gente passe a fazer um boletim, se não for diário ou com alguma espécie de periodicidade, apenas eletrônico, né? Essa coisa do impresso, a gente poderia concentrar, eu acho que já é feito alguma dinâmica parecida, com os eventos mais importantes, né? Com esse custo de gráfica, com essa outra dinâmica das publicações impressas, né? Então, acho que aí sim entra essa coisa do discurso, dessa adaptação da linguagem, dessa outra proposta dos memes, das redes sociais, tudo isso se integra a uma nova publicação, uma espécie de portal mais digital, de forma mais periódica. Eu acho que essa coisa periódica é que é importante, né? Porque o boletim ele fica com uma sazonalidade um pouco distante, às vezes um discurso que às vezes afasta também, porque a gente usa um léxico muito, uma linguagem muito, talvez antiga, né, em algumas questões que a gente compreende, eu entendo essa questão classista também, mas talvez para que a gente possa facilitar um pouco para a categoria também, alterar essa dinâmica mais formal. E em relação aos e-mails e ao WhatsApp, isso acho que funciona também. A última assembleia, ou penúltima, que estava muito cheia, acho que teve esse trabalho maior também do sindicato em fazer essa renovação dos e-mails, dos contatos, né? Então, acho que é um trabalho conjunto da comunicação e essa atualização constante também dos contatos dos trabalhadores, dessa atualização, né? Então, também não acho que é só o papel aí do jornalista ou dessa pessoa que vai ser, que está sendo requerida pela categoria de ter esse trabalho mais constante. Acho que também essa atenção a esses cadastros mais atualizados, a esses canais menos engessados também de comunicação. E uma outra proposta que eu faria, que o Kiko colocou essa questão da comunicação, não apenas como uma espécie de difusão, né, da informação, mas também como uma espécie de militância, né, como uma espécie de formação também da categoria, a comunicação também como esse aspecto pedagógico que a gente tem. E aí a gente já tem o cursinho com todas as dificuldades que a gente está atravessando, e a gente poderia pensar numa espécie de oficina também, oficina literária, oficina de comunicação criativa, oficina de
de escrita artística ou de propostas mais ligadas à cultura também, e a gente tem servidores, servidoras, eu, inclusive, posso tentar fazer isso, sei que a Gi também trabalha muito com isso, mas, em alguma medida, a gente precisa de apoio de dinheiro também, né? Não dá para a gente só se voluntariar, a gente fazer aqui uma espécie de trabalho sempre precário e também voluntário. Eu acho que se a gente tiver R$ 1.000, né, pagar as pessoas que vão fazer as oficinas, chamar pessoas que trabalham especificamente com a parte criativa, escreve conto, escreve romance, escreve poema, escreve texto referente a, por exemplo, uma questão de uberização do trabalho, de precarização do trabalho, de novas tecnologias no trabalho, né? Faz esse módulo mensal, né, de escrita criativa, propõe esse tipo de atividade mensal. No final de 3 meses, trimestral, você tem uma publicação, você tem um livro da categoria, né, que o sindicato depois, inclusive, pode vender, pode rifar, pode fazer, né, você tem matéria livre, você cria um portal também com esses textos produzidos pela categoria. Isso fica periódico, a cada, por exemplo, 3 meses, um trimestre, um livro, em um ano você tem 3, 4 livros produzidos pela categoria, ou abre com sindicatos parceiros, com pessoas, até com cursinho dá para fazer uma espécie de convênio com os alunos que estão estudando para redação, né, do vestibular da Unicamp. Então, isso teria que ter esse dinheiro mensal para propor essas oficinas de escrita criativa, que seria um braço para essa comunicação não estritamente informacional, né, mas pedagógica, militante, né, a proposta que eu faço. Obrigado, gente. Próximo é Giovana. Eu vou falar bem rapidinho, que eu tenho uma outra reunião que vai começar em 3 minutos. Eu estou bastante de acordo com as propostas colocadas pelo Diego. Eu penso que também essa questão que o Vicente levantou tem muito a ver também com um perfil de funcionalismo que a gente tem atualmente na Unicamp, composto por pessoas mais jovens, que estão mais habituadas a utilizarem outras formas de se comunicar, né? Não é que o boletim precisa ser abolido, eu não acho isso. Eu acho que o boletim ele tem uma importância muito grande, porque é onde concentra as informações mais importantes, né? Ele precisa continuar acontecendo, talvez realmente o layout ser melhorado, mas ele precisa continuar acontecendo, só que ele precisa ter uma divulgação mais online também, né? E para isso a gente precisa, sim, de listas de e-mail que podem ser uma newsletter, por exemplo. Não precisa necessariamente que o STU vá lá e mande, por exemplo, fique pegando da lista de presença de cada assembleia. Vocês podem simplesmente colocar uma newsletter no site do STU, e aí e divulgar que tem essa newsletter lá, e as pessoas vão colocando seus e-mails porque querem receber informação, né? E aí, pela newsletter, vai chegando as informações de boletim, de convocação de plenária, esse tipo de coisa, ou de assembleias. Acho que o e-mail ele é extremamente importante, até mais do que o WhatsApp, porque as pessoas trabalham com o e-mail. Uma grande parte da Unicamp trabalha com e-mail, né? O WhatsApp ele é uma segunda ferramenta. E aí, pensando em redes sociais, eu não acho que assim, que, nossa, a rede social é a mais importante, ela é mais uma ferramenta e auxilia a, inclusive, fazer essa cultura que o Diego citou, assim, de você ir construindo uma formação pedagógica de militância. E aí, eu vejo que o pessoal do cursinho tem feito um trabalho muito legal nas redes sociais, e, inclusive, talvez até a gente poderia convidar quem está cuidando das redes sociais do cursinho para dar uma palavra, conversar com quem for cuidar das redes sociais do STU, porque é bem bacana o trabalho, né? Mas é isso, gente, eu vou ter que encerrar, não vou conseguir dar outras sugestões agora, porque senão eu vou me atrasar para outra reunião, tá? Depois eu peço para o pessoal me passar as informações que vocês discutiram aqui. Até mais. Legal, Gi. Érico. Viu? Até nessa toada aí que o pessoal falou,
Eu não sei até que ponto, Kiko e pessoal, que o boletim, especificamente, ele tem que ser divulgado só para as pessoas sindicalizadas, como um todo. Que a gente geralmente fala assim, vamos criar uma lista de transmissão. Por que o boletim talvez não poderia ser divulgado no Divulga RH ou no Divulga Unicamp? Essas listas maiores que vai para todo mundo, até para quem não é sindicalizado. Porque é uma forma de levar, né, para fora da nossa base sindicalizada o que a gente vem discutindo. Então, assim, até por periodicidade, eu entendo que o boletim ele acaba saindo num período bom, mas que ele deveria ser divulgado para a comunidade como um todo. Sabe, só uma crítica, assim, no sentido muito paralelo ao que acontece com a CIPAT, que a Semana Interna de Prevenção de Acidentes acaba sendo feita para quem é cipeiro, enquanto, na verdade, eu entendo que tinha que ser feito para a comunidade inteira, para todo mundo que é trabalhador e trabalhadora aqui. Então, em boletim, acho que a gente tinha que ampliar a divulgação para além dos muros sindicais, por assim dizer. E assim, claro, aí depois, a partir disso, a gente pode ponderar o que as outras pessoas estão falando também, da gente melhorar, tudo mais, a comunicação, talvez ter comunicações mais periódicas nas nossas redes sociais, mas tentar extrapolar um pouco da comunicação para quem está só na base, que aí rememora um pouco do que o Vicente colocou, de que, às vezes, as pessoas esperam muito da gente, mas elas não vêm incorporar a luta, não vêm incorporar o trabalho. Mas, então, que minimamente a gente leve essa informação, que pode ser que elas não leiam, efetivamente, mas chegar até elas é necessário. Então, talvez eu tentaria fazer esse trabalho de ter esse canal da reitoria aberto para a gente. Eduardo, obrigado, Érico. Eduardo, próximo. Olá, pessoal, bom dia. Eu vou falar algumas questões aqui. Na verdade, vou até ser um pouco mais longo, mas eu espero que vocês achem isso pertinente, porque realmente é assim, né? Bom, com o surgimento das redes sociais e a internet como um todo, o que muitos não visualizam, né, é que os algoritmos, né, do YouTube, do Facebook, etc., eles fazem a gente visualizar as nossas preferências, né? Então, por exemplo, eu assisto vídeos no YouTube e o YouTube sugere vídeos que ele sabe que eu gosto. Por quê? Porque isso estimula o uso da rede social, né? Então, isso acontece com todas as redes sociais e funciona. As pessoas consomem mais os vídeos, etc., o conteúdo produzido, porque esse algoritmo estimula. Então, o que eu quero dizer com isso? As redes sociais, a internet, fez as pessoas se agruparem em bolhas. Então, com a sua preferência, né? Então, um dos problemas que o sindicato tem é o engajamento. E não adianta nada contratar empresa, etc., muita gente, investir muitos fundos nisso, se não tiver o engajamento. Aí, eu vou suscitar aí a proposta e os problemas que a Fabiana, não sei se vocês lembram, que ela fez uma fala grande numa assembleia. Inclusive, era algo que eu, né, bem timidamente, já propus numa reunião. Por exemplo, às vezes tem o pessoal que não é de extrema esquerda, mesmo a esquerda, tem vários grupos, tem os mais radicais, tem os mais ao centro, e assim, com essa estrutura de bolhas, as pessoas estão se fechando cada vez mais, e o problema é que eles usam, né, cada bolha usa um vocabulário, e elas acabam não se comunicando, assim, por isso que está tão polarizado, assim, entendeu? O ambiente político, e elas acabam simplesmente elas não se conversam, e o debate fica impossível. Bom, para efeitos práticos, né,
aqui no sindicato era o que a Fabiana disse, eu já tinha mencionado em outra reunião mais particular, que era a inclusão, né, das pessoas. Por exemplo, tem alguém que não é de esquerda radical, ou enfim, não se sente tão à vontade com algumas pautas, etc. Bom, isso aí, né, é um assunto delicado, mas é um assunto pertinente. Então, não é que a pessoa, né, é racista, homofóbica, não é que a pessoa defende a ditadura, sabe? Vamos ver a coisa de forma mais pragmática e de forma mais tranquila, porque são pessoas normais que não querem, sabe? Mas que não concordam tanto assim com, digamos, o radicalismo, enfim, ou a coisa que elas veem como radicais, né, etc. Então, talvez adaptar aí a janela de Overton, né? Não sei se vocês já viram esse termo, é muito interessante, que é uma linha, basicamente, né? E tem numa ponta ideias muito liberais e outra ponta ideias muito restritivas, né? Ou seja, aí a população, né? Ela tem uma janela ali de ideias que ela aceita, que é mais ou menos no meio desse eixo, né? Que ela aceita como plausíveis, né? Que, bom, tem o radical dos dois lados, o radical na liberdade e o radical na ditadura, vamos supor, né? Aí a janela de Overton, né, é a faixa, né, dentro desse eixo que as pessoas aceitam, né, as ideias ali acham normais, etc, né? Então, a gente poderia pensar nisso, na verdade, deveria, né, porque senão não tem o engajamento, né? Porque o pessoal critica, às vezes, fazer de forma voluntária, de forma, né, mais amadora, mas, assim, eu não vejo isso como um problema. Por exemplo, o Kiko mencionou a dificuldade de fazer listas de transmissão para muita gente. De fato, é um desafio, mas o que pode ser feito? Dividir por várias listas e por setores. Cada instituto, enfim, teria um responsável, né? E essa pessoa poderia ser voluntária, eventualmente, né? Eu propus isso no FGW, né? O pessoal que cuida da informática lá, ele está tão bem engajado no sindicato, etc. E tal. Mas eu propus e eles, né, que cuidam da informática, é muito mais fácil para eles fazer essa lista, mas acho que eu vou ter que cortar e fazer por conta própria. Porque eu propus e não deu retorno. Vou tentar ver se continua isso. Mas, por exemplo, o sindicato, ele poderia organizar isso. Eu acho que não é difícil. Por exemplo, começar com um pequeno. Começar com uma lista pequena, fazer o teste, ver como funciona. É assim que normalmente os empreendedores fazem muito teste, etc. Eu fiz um curso de marketing digital e essa parte de redes sociais tem muito isso, né? Ferramentas que você verifica, você faz um anúncio, né? Normalmente isso é para empresas que querem vender produtos, mas para organizações, né, do terceiro setor também funciona, né? Você faz um anúncio e você vê, faz vários anúncios assim, né, fazendo algum apelo, né? E daí você vê, né, qual dos anúncios, né, tem uma maior repercussão, né? E depois para você investir dinheiro em anúncio, né, você pega o anúncio que mais deu resultado, né? Então você tem que ter um feedback, tem as ferramentas, né, que mensuram, né, o feedback, etc, né? Mas assim, que nem eu não sei quem foi que reclamou, se foi a Gi, ou foi uma pessoa que reclamou muito na última assembleia, porque a lista, porque assim, é meio frustrante, né? Eu vou dizer de forma mais diplomática, é meio frustrante. Eu já preenchi a lista lá umas 3 vezes, umas 3 assembleias, e a lista de transmissão. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, então tem alguma coisa sendo feita. Só que eu acho que eu não sei se é pelo caráter, né? Vocês ficam com preocupações jurídicas, etc. Mas, gente, vamos assim. A Fernanda está falando aqui, o Divulga RH é uma boa opção.
Mas vamos fazer a coisa mais pequena e com menos medo. Não sei o que pode ter de medo, né? Mas outra coisa, né, que a Giovana mencionou da newsletter, né? A newsletter poderia ser menor, né, do que o boletim. O boletim tem maior volume, o boletim mantém, eu também concordo que deve manter. Mas a newsletter pode ser, tipo, pega todos os títulos lá do boletim, né? Aí pega o parágrafo que sintetiza, né? Normalmente o primeiro parágrafo sintetiza a notícia toda, né? Então pega o primeiro parágrafo e joga na newsletter e faz só com os títulos das matérias do boletim, né? Então fica uma leitura mais rápida, mais adaptada, né? Para a ferramenta. Então, assim, são todas as coisas que. Ah, tá. Outra coisa que mais séria também, que na parte política, como do início da minha fala. Qualquer coletivo tem vícios, porque são cadeias hierárquicas. E eu digo isso assim, porque eu sou de igreja, eu participo de outros, né, coletivos, e eu identifico esses vícios, esses viés cognitivos. É coisa da nossa cabeça mesmo, gente. Não é, né, eu não estou atacando ninguém. Tem, por exemplo, o viés do conservadorismo, né, que não é o conservadorismo político, é o conservadorismo da inércia cultural, de continuar fazendo as coisas sempre da mesma forma, etc. Tal. Então, são coisas que a gente tem que ver, esses viés cognitivos. Assim, uma forma de resolver isso é trazendo mais pessoas. Eu não sei. Por exemplo, tem os diretores, né? O Cabelo, a Fernanda, cuida da parte da imprensa. Mas poderia ter sei lá, grupo de trabalho de voluntários poderiam ajudar nessa comunicação. E também esses voluntários poderiam ser de vários institutos, etc. Por exemplo, no IFISH, a Marina disse que já tem grupo lá, né? Então eles já estão mais estruturados. Poderia eventualmente deixar ela como responsável de comunicar as coisas do sindicato lá. Aí eu estou no FGW, ninguém está participando aqui do FGW, o Silvio participou da Assembleia. Então, assim, não sei, eu me proponho a fazer no FGW, etc. Então, assim, o que eu estou propondo? Então, são todas essas propostas? Mudança, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos vieses, né, que todo mundo tem, e se trouxer mais gente, essas coisas são rompidas, porque tem uma diversidade de temperamentos. E aí, com todo respeito, gente, tem gente que é bom em determinada área, tem gente que é boa em outra área. E é bom essa diversidade de temperamentos, inclusive. Inclusive, tem até um teste muito bom que eu posso fazer alguma assessoria nesse sentido, de alocar pessoas, né? O pessoal usa muito lá nos Estados Unidos, MBTI. Já falei no GT do EPI. Enfim, esse MBTI é muito bom porque ele fala o temperamento das pessoas. Então, não que as pessoas são, por exemplo, eu estou falando, a Fernanda é incompetente, o Cabelo é incompetente. Não, não é isso. É que pessoas de outros temperamentos conseguem agregar mais ideias e mais ferramentas que são úteis e que, na verdade, vão pôr a coisa para funcionar. Só isso, né? E esses testes podem alocar melhor as pessoas nas diversas funções, né? Eu sou um cara técnico, então, assim, eu não vou querer trazer pautas, etc. Eu vou fazer mais a parte mão na massa, né? Então, o sindicato precisa estar aberto, isso faz parte da política, aberto a incluir novas pessoas, e, inclusive, em março vai ter a eleição para os diretores, e eu espero que o pessoal esteja com essa vibe aí de tanto trazer mais pessoas como voluntários, né, mas como participar também, né, dos vários pontos. Eu acho assim que a gente não discutiu coisas importantes, por exemplo, está tendo um certo empacamento assim, né? E assim, eu gostaria de saber qual é o problema, porque assim, gente, vamos fazer teste, faz teste com coisa pequena, funcionou, beleza, vai escalar. É assim que se faz nas redes sociais, é assim que o pessoal de marketing digital faz.
Então, desculpa aí a fala longa, mas espero que tenha agregado aí. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Não estou observando aqui a Fernanda agora, então. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. É que eu troquei o fone, não sei se está funcionando. Eu vou passar aqui algumas informações que eu anotei. Eu concordo com muita coisa que foi dita aqui, e eu acho que assim, essa explanação do Kiko foi importante porque ela traz essa compreensão de que a comunicação do STU sempre trabalhou com mais equipe, né, com muito mais gente do que tem trabalhado atualmente. Então, é lógico que menos pessoas impactaria numa questão de menos produção de trabalho, né? Eu já prestei serviço para o STU antes de ser funcionária dele, e é onde já teve equipe de 4, né, pessoas ali na comunicação dando conta. Então, quando você tem 4 profissionais, né, é completamente diferente de ter um só, porque aí a produção é muito mais contínua. E aí o Eduardo falou sobre o teste de MBTI. Eu tenho teste de MBTI, é super interessante alocar. Eu não sei em relação ao STU, porque a gente não tem uma equipe, né? Tanto é que uma das propostas é voltar a ter mesmo uma agência, e aí parte desse conteúdo ficaria para a agência, então talvez não fosse o caso de se trabalhar essa questão, mas eu acho super válida tudo, MBTI, Enneagrama, tudo quanto é teste de personalidade, eu acho bem interessante de se fazer. Em relação ao site, eu queria colocar aqui algumas questões. Nós estamos fazendo os ajustes no site, ele está passando por uma transformação no layout, então pode ser que também tenha sido uma dificuldade nesse período da pandemia, encontrar conteúdo, porque a gente está realmente atualizando o site, atualizando internamente, né, a ferramenta, porque estava bem antiga, e também externamente para que a gente tenha um layout. Então, nós estamos naquela transição, né, onde você migra para uma coisa e fica meio assim nebuloso. Sobre a lista de presença da Assembleia, a questão da lista de presença não é só para captar e-mails. A lista de presença também é uma necessidade do STU de documentar as pessoas que passam pela Assembleia, né? Então, a gente sempre teve lista de presença, então sempre a Marta, a Valéria, a Rosane, enfim, as funcionárias passavam lista de presença para ter essa documentação da Assembleia que se tem no sindicato. E aí foi acrescentado só a questão da lista de transmissão. Mas a lista de presença é uma coisa que é comum, é tradicional no sindicato, e que a gente não estava fazendo no digital, porque a gente meio que não sabia como fazer aquilo, né? Como documentar e se era válido esse tipo de documentação. Então, por isso que continuamente a gente tinha aquela informação da lista da pessoa entrar para a lista de presença, porque a gente também está, lista de presença não, desculpa, lista de transmissão, porque a gente também está tentando formar esse cadastro. E um cadastro que não seja só de associados, mas que seja de todos os funcionários da Unicamp, terceirizados, guardinhas, enfim, todo esse grupo. Estou muito feliz da gente poder estar fazendo essa conversa de uma forma aberta e podendo ouvir mais e dialogar mais com a categoria, e colocar por último que a ideia é que a gente mantenha mesmo essa questão de ter mais materiais, né, como a gente tinha dito, mais materiais diários, e manter essa tradicionalidade do boletim, talvez aí com um novo layout, uma nova linguagem, mas se manter pensando aí no público-alvo. Acho que é isso que eu tinha para responder de algumas dúvidas que surgiram. Legal. Próxima, então, é a Marcela. Oi, vocês me ouvem? Estamos te ouvindo, Marcela. Tá bom. Oi, eu assim, acho que minha câmera está fechada. Pessoal, concordo com as falas que foram ditas aqui, tá? Fernanda, eu vi que dava para fazer e eu acabei mandando só hoje. Eu só acho que podia estar, assim, tipo, sindicalize-se, sabe? Porque a gente tem que trazer mais pessoas.
Mas eu mexo um pouco com o site, eu sei que às vezes é difícil a gente dispor as informações de uma maneira mais... Enfim, é difícil. O que eu acho, assim, pegando um pouco carona no que o Vicente disse, no que o Diego disse, no que acho que o Eduardo disse, primeiro, eu acho que a Assembleia estava muito cheia por conta do tema, né? E isso talvez seja um indicativo que a gente precisa trazer temas que estão mais latentes, né? Mais doídos para as pessoas. Antes de explicitar, por exemplo, política partidária, que é o problema, né? Não que a gente tenha que não fazer a crítica a tudo que está acontecendo, mas, enfim, eu acho que isso afasta muitas pessoas, de fato. Só que o que Vicente falou, na verdade, é que me leva a compartilhar aqui com vocês uma coisa que, enfim, esses dias, num dos grupos de trabalhadores aqui da Unicamp, eu vi um funcionário que eu conheço, que eu gosto, de uma outra unidade, eu vi uma pessoa, que depois eu vi que era ele, que assim, é a favor do sindicato, entra em greve, etc. E ele estava compartilhando ali uma frase da Margaret Thatcher. O que é o thatcherismo para a Inglaterra? Né? Se ninguém é obrigado a saber, talvez não. Mas a gente está aqui por causa disso. Então, falta muito mais. Eu acho que a gente tem que ter oficinas nesse sentido também, né? De politizar, de explicar, enfim. A gente está num sindicato esvaziado não só de pessoas, mas de sentir para essas pessoas. Primeiro elas precisam entender quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, que elas não são o que elas pensam, para depois a gente poder, sabe? É muito mais uma questão, acho que, de conteúdo do que de forma, né? Não está conversando com elas. Eu acho que a gente tem esse desafio, né? E eu falo isso porque eu estou na Unicamp há 14 anos, eu demorei 14 anos para entrar no sindical. Assim, eu sempre estive em lugares ingratos. Eu estive na FCM, agora eu estou na pró-reitoria de graduação. O sindicato não existe aqui. Existia muito pouco lá. Não são lugares que a gente chega, que o sindicato chega. Né? Assim, eu estou aqui por uma reviravolta todas da vida, mas assim, as pessoas não vão chegar aqui se a gente não falar de outra maneira com elas. Só pontuando isso aqui mesmo. Não tem mais ninguém inscrito. Eu vou fazer algumas considerações aqui e tentar ver se a gente consegue sistematizar um pouco o que nós saímos aqui dessa reunião. Não é uma reunião conclusiva, é uma reunião para a gente criar essa sintonia, né? Eu acho que isso é uma questão importante. Por isso eu quis começar fazendo aquele histórico de como a política do sindicato foi construída e quais os caminhos que ela trilhou. É claro que não, foi muito rápido também, ela é muito mais profunda do que isso, mas eu vou aqui só fazer alguns comentários, né? Assim, o Vicente estabeleceu aqui uma discussão que eu acho que ela é correta e um diagnóstico correto. Particularmente a partir de 2010, você tem um outro perfil de trabalhador. E ele evidencia aqui que é um trabalhador que não vem mais com aquele sentido proletário, que era base geral do trabalhador da Unicamp. Então, você mudou a sua composição, e aí a crítica é que nós não conseguimos olhar para isso de forma adequada. Essa é uma discussão importante, que eu não tenho resposta, mas nós temos ainda, na Unicamp, uma parte importante dos trabalhadores que tem uma composição proletária. Por exemplo, na área de saúde, ter uma composição proletária não significa que seja de esquerda ou que tenha consciência de classe. Tem
gente que está nessa composição que é de direita também. Então, não, mas é isso, estou falando aqui do ponto de vista de como está estruturado o sindicato, a base dos trabalhadores da Unicamp. E o sindicato tem que encontrar uma conexão para discutir com todos. Eu acho que esse é o grande desafio, porque também você fala assim, não, agora entrou uma juventude e você precisa priorizar isso. Se você se desconectar daquela parte, você também perde muito do ponto de vista da construção sindical. Então, essa linguagem que você conversa com todos os segmentos, ela é importante e o olhar crítico sobre o que a gente está fazendo é importante, porque nós fazemos isso com base também no histórico do sindicato. E aí, do ponto de vista da comunicação de boletim, é o que a categoria tem a maior referência. Então, isso é bom a gente ter em consideração, não só a categoria, como a gestão olha também, né? Vou dar um exemplo muito objetivo. Tratando de uma discussão essa semana lá no hospital, do acordo coletivo, um dos gestores lá do Recursos Humanos disse o seguinte, olha, nós achamos que a gestão aqui do HC melhorou, porque o nosso referencial é o boletim do sindicato. Quando a gente olha como é que o boletim do sindicato está tratando as conexões, as negociações, isso nos dá um parâmetro de saber como é que está a gestão. Então, estou dando esse exemplo porque o boletim é um referencial importante na universidade. Quando sai alguma coisa do boletim, ela tem peso. Agora, mudou a dinâmica da distribuição, da confecção, de como as pessoas recebem a informação. Nós produzimos aqui 7.000 boletins e entregávamos de mão em mão. Não é isso. A realidade hoje mudou. O único lugar que você tem as condições de receber o boletim em mãos ainda é na área de saúde e se você não tiver um outro mecanismo de distribuição, você deixa uma boa parte da categoria sem receber. Então, isso é um dado da realidade. Mas é preciso enxergar esse diagnóstico que o Vicente fala e também acertar na linguagem, não só olhando para esse público, mas olhando para o outro e como é que você faz a conexão. Talvez esse seja um debate bastante interessante. Aí o Diego aqui já faz algumas propostas mais objetivas, né, de que o layout do boletim tem que mudar, tem que melhorar, um portal mais digital, tudo que ele fala é realidade, né? A atualização dos contatos, dos cadastros, canais mais engessados, outros mecanismos, né, que você tem de fazer a comunicação, né, porque aí isso busca você se conectar com algumas áreas mais especializadas, né? Então, ele cita aqui algumas questões, como o pessoal do cursinho, uma oficina literária. Na área de cultura, nós já tentamos fazer isso com o samba, por exemplo. Então, eu acho que é pensar isso, porque isso mantém o sindicato vivo e conectado, né? com áreas que é importante que vejam do sindicato um espaço de atuação e, através da cultura, criar consciência. Isso é uma coisa que... Esse é um desafio enorme que eu acho que a gente tem que procurar fazer, sim. A Giovana aqui, ela entra nessa questão de que não é a questão do boletim, mas é que você precisa estar mais atualizado do ponto de vista da comunicação, né? Então, a discussão de acertar as listas, de novos métodos, como esse
newsletter, e ela valoriza aqui a questão dos e-mails, que talvez é uma discussão mais que a gente tenha que fazer com bastante importância, porque como o WhatsApp popularizou, ela está dizendo, não, aqui na Unicamp as pessoas estão conectadas por e-mail, cada um tem um e-mail que recebe as informações, então valorizar essa questão do e-mail também, sem desprezar o WhatsApp, né? O Eduardo coloca, acho que não foi o Eduardo, não, alguém colocou aqui essa questão, acho que foi o Érico, de por que não usar as estruturas da Unicamp para divulgação. Aí ele coloca aqui o Divulga Unicamp. Érico, a nossa experiência com isso é que a gente tem que ter autonomia da nossa comunicação, porque você não pode vincular a nossa comunicação ao temperamento ou à vontade do reitor de plantão. Se tem um reitor que ele não quer o sindicato vai ter momento de conflito. Então, se no momento de conflito um reitor quiser criar obstrução em relação a isso, ele cria. Então, nós temos que reivindicar, por exemplo, ter todos os e-mails dos funcionários da Unicamp. Isso sim, porque aí nós construímos a nossa plataforma de comunicação. Acho que é mais adequado. Vou te dar alguns exemplos mais objetivos, né? Assim, em situações de conflitos, por exemplo, já nos tentaram impedir de usar a energia elétrica da reitoria. Então, tem esses ambientes de tensões que você tem que prestar atenção nisso, você não pode ficar refém de uma política que você dependa do outro para poder fazer a sua divulgação. Mas em situações excepcionais você pode fazer. Agora, nós temos que ter autonomia em relação à nossa comunicação. O Eduardo coloca aqui um negócio que é verdadeiro, né? Que os algoritmos e as redes sociais criaram bolhas. E como é que você fura as bolhas? Porque qual é a comunicação sindical? A comunicação sindical é de um ambiente de muita gente ligada aos funcionários da Unicamp que estão em várias bolhas, com vários pensamentos, né? E aí, eu acho que olhar para isso é importante. Como é que se agrupa essas bolhas, né? E essa questão do engajamento, né? A gente não tem esse mapeamento. Acho que o Eduardo coloca algumas coisas assim, isso pode ser feito devagar, mas para a gente, se fala assim, engajamento, para quem é sócio do sindicato, se você já tem um cadastro, eu acho que a comunicação tem que ser já, assim, nós temos que resolver isso já. Mas a lógica é você não falar para o sócio, a lógica é você falar para a comunidade e para além da comunidade, porque um sindicato ele tem que formar opinião, e se possível, para além da sua categoria, ele tem que ser uma espécie de bastião da luta dos trabalhadores. E muitas vezes isso na Unicamp nos exigiu isso, porque o nosso debate passou a ser um debate também da defesa da universidade, da defesa dos trabalhadores. Esses conflitos aparecem em greve que você tem que se comunicar para muito além da Unicamp. Então, nós temos que pensar a comunicação também nesse aspecto, né? Como é que você constrói a sua comunicação para além da sua corporação? Qual é o diálogo que você faz com o público fora? Isso é um desafio, porque se você perde o debate também fora, aqui dentro você tem mais chance de ser estrangulado. Então, o seu discurso ele também tem que ser respaldado para fora, né? Então, a comunicação ela tem que ter essa preocupação. Acho que o Eduardo também fala dessa questão do newsletter e das pessoas que não se sentem à vontade com as pautas, né?
eu acho que aqui, qual é ele cita até o processo lá da janela de Overton, acho que não sei se é o termo, se pronuncia isso, mas eu acho que o termo aqui, cara, o sindicato tem um desafio, que é buscar pontos de conexões. Se ele não consegue fazer isso, ele vai falar para aqueles que seguiam politicamente por grupos da diretoria. Então, ele não pode ser a reprodução do pensamento da diretoria, ele tem que ter, conexões, né? Não tem jeito, mas isso não significa abrir mão das suas posições. Isso é um dado importante, né? Você tem que ter posições claras, mas, ao mesmo tempo, você tem que estabelecer ponto de conexões. E acho que esse é um desafio hoje enorme, né? Porque, por exemplo, você tem companheiros na categoria que são bolsonaristas, não gostam que o sindicato fala mal do Bolsonaro, mas olha para o sindicato e fala assim, você é um instrumento que tem que lutar pelos meus direitos. Então está aí, ó. Ele vê no sindicato um instrumento, mas não gosta que o sindicato critique o Bolsonaro. A luta pelo direito dele é o ponto de conexão. Não é o Bolsonaro que vai lutar pelo direito dele, ele olha para isso e vê o sindicato. Então, acho que são coisas que a gente precisa dimensionar melhor para saber. Claro que o objetivo do sindicato é trazer mais pessoas, eu acho que aí tem uma proposta mais objetiva e interessante, né? De trazer mais pessoas e a gente fazer mais, ampliar mais esse debate da comunicação, aproveitando mais o potencial que tem nos trabalhadores, né? Aqui o Diego já falou da cultura, mas tem outros potenciais também que você pode trazer para essa questão da comunicação. O Eduardo faz uma proposta que, se eu entendi isso, eu acho que ela é uma proposta legal, não é esse o termo que ele utilizou, mas é você ter uma espécie de correspondente da comunicação do STU por área, né? Que ali aquela pessoa vai se reportar, vai mandar informação, para você ampliar o leque da comunicação. É uma ideia interessante, podemos... porque a gente tem ali, historicamente, os representantes, e isso está bem desorganizado, né? Só algumas áreas ainda têm esses representantes, mas essa ideia de ter pessoas que, na categoria, que sejam também responsáveis pela comunicação do sindicato e que a gente se reúna para discutir a política de comunicação, ela é importante. E, por último, aqui a Marcela. A Marcela, primeiro, ela traz uma preocupação que é fundamental, né? Com a sindicalização. Ela fala da política partidária e coloca uma discussão no sentido de que, se a política for partidária, ela afasta, não que os partidos não tenham que disputar a posição na sua... Mas essa discussão é feita a partir da construção coletiva com os trabalhadores. Mas ela faz uma discussão aqui que ela é conceitual e é o maior gargalo dos sindicatos, né? O sindicato esvaziado de sentido. É a discussão do papel do coletivo versus o individual. As pessoas não veem, e aí não é o sindicato da Unicamp, não. A discussão do papel do trabalho enquanto uma discussão coletiva. Isso foi muito atacado nos últimos tempos, e a essência da lógica também do neoliberalismo, né? Você tira a essência do caráter coletivo do trabalho e dá a ele um caráter individual, porque aí você não precisa de sindicato, você não precisa de legislação trabalhista, você é uma espécie de atomização do trabalhador, né? Ele não precisa estar mais conectado com o coletivo para poder para o resultado do trabalho aparecer. É uma questão conceitual que nós não vamos resolver fácil, mas é parte do debate
da luta dos trabalhadores. Nós perdemos com o neoliberalismo e perdemos muito com 2016, quando entrou o Temer e depois o Bolsonaro. Precisamos retomar isso, mas isso não é uma discussão que se resolve numa ou outra categoria, mas é preciso suscitar esse debate. Eram essas questões aí, eu acho que são questões que nos caminham aí para a gente fazer um projeto de imprensa que a gente possa aproveitar esses elementos aí para discutir, considerando aí também o caráter e a preocupação com a participação. Diego. Oi, eu só queria comentar mais uma última coisa. Em relação ao site do STU, claro que a gente pode sempre melhorar, e eu acho que tem conteúdos em destaque aqui que já passaram, a gente poderia retirar isso, porque eu estou com ele aberto aqui, eles ficam girando, né? A CIPA poderia deixar, ou o boletim de hoje, ou algum destaque maior sobre a reforma administrativa, mas tem coisas passadas e outras coisas, como a Fernanda, inclusive, já colocou que isso está em alteração, né? Que isso está sendo trabalhado agora, nesse exato momento. Então, algumas coisas poderiam ser alteradas, inclusive os diretores do sindicato, a gente não encontra facilmente aqui um link para o jurídico, né? O trabalhador, às vezes, está desesperado, precisa do link do jurídico, isso também não tem aqui de cara. A gente abre aqui, rapidamente acha, a gente não acha foto dos diretores, daqueles outros 27 que compõem não só os liberados ou as liberações, mas os outros que de alguma maneira compõem isso aqui também não tem nada. A gente abre o site do sindicato da USP ou até da Unicamp, a gente também tem um perfil parecido. Não é que o do STU é uma aberração e não tem nada parecido, eles são parecidos. Não é isso. O que a gente diz das redes sociais é que falsamente ou corretamente, cria-se uma sensação de que a interação é maior. A interação numa rede social com o sindicalizado, com o trabalhador, isso parece que com a rede social há uma pergunta e uma resposta, uma interação mais rápida e maior. E aí sim isso muda, né? Se a gente abrir aqui, por exemplo, nossa página do STU, a gente tem uma série de postagens. Por exemplo, no dia 7 de setembro, que foi dia do ato, né? A gente tem 12 postagens. E ao longo do mês de setembro, a gente tem bastante postagem, quase que diária. A gente não tem nem a quantidade de curtida dos diretores, a gente tem postagens que não tem uma curtida, a gente tem postagem que tem uma, duas curtidas. Então, é esse tipo de legitimidade também que a gente precisa avaliar, que eu acho que é o que o Eduardo colocou, desse engajamento, que é essa conversa também que precisa ter dentro, às vezes, né, que é que você coloca de ganhar o debate fora, antes até de ganhar o debate dentro, eu acho que isso é concomitante, mas a gente abre uma questão séria, né, dizendo onde estão as pessoas de dentro do sindicato mesmo, que a gente não está vendo essa interação aqui. Como é que a gente vai esperar isso da categoria? Como é que a gente vai esperar isso do engajamento dos outros servidores, né? Se a diretoria ou se até esses liberados, a gente não está tendo essa transparência, não está sabendo como vocês estão conversando. Então, acho que isso é uma coisa. Eu concordo com você em relação à lista, que a gente fica um pouco refém, né, de uma reitoria, dos humores da reitoria, mas em alguma medida isso funciona, né? Então, isso é fácil de ter, esse acesso a essas listagens, e a gente criar um banco de dados e começar a divulgar, a disparar por aí, né? Porque se a gente abre, por exemplo, o Instagram do MST ou do MTST, a gente tem 129 mil seguidores. Por exemplo, estou com ele aberto aqui, do MTST. A gente tem postagem que tem 70 curtidas, que tem 60, né? A gente sabe que eles têm lastro na rua, a gente sabe que eles têm lastro, né, no movimento social, no campo, ou, nesse caso, nas ocupações, mas não necessariamente vai ter aqui milhares de curtidas. Não acho que isso é reflexo, mas tem aqui uma agenda de luta, tem aqui onde o pessoal pode se pautar, eles confiam nesse agendamento. Então, eu acho que, e o Instagram, bem ou mal, cria um padrão para todo mundo. Se a gente criar um Instagram aqui, o perfil é o mesmo, tanto quem tem 1 milhão de seguidores, como quem tem 10. As bolinhas, os quadradinhos, a postagem padronizada. Então, isso não vai mudar muito, né? Então, isso talvez seja uma outra coisa que a gente pode conversar. A Giovana também levantou do STU entrar em contato com o pessoal do cursinho, que está fazendo a divulgação do cursinho. Eu vou colocar aqui o Instagram do cursinho para vocês darem uma olhada, é simples também, e a gente tem um engajamento muito maior, a gente tem mais de 20% de engajamento aí das pessoas. Tá aí o Instagram, é só falar com o pessoal lá também,
E se precisarem também de um contato para essa discussão sobre a democratização da informação, tem o André Pasti também, que foi professor do CUTU, que agora está na Federal da ABC, que certamente viria falar com a categoria. Só entrar em contato com ele também para um debate mais ideológico, para um debate mais da informação, tirando essa coisa instrumental que a gente precisa melhorar agora, né? E aí, se vocês tiverem mais notícias, se a direção tiver disposta a investir nesse caso das comissões de cultura, dessas oficinas, eu fico aberto, mais uma vez, para a gente tentar estabelecer esse cronograma, inclusive esse ano. Dá para a gente trabalhar ainda esse ano, e em janeiro, fevereiro, já sair com o livro publicado. Tá bom? Valeu, gente. Valeu, Diego. Acho que você coloca algumas questões aí que são importantes, né? Você tem que começar a dar, além das sugestões de alteração da página, estava falando aqui do engajamento, você tem que começar a partir da tua casa resolver o problema da comunicação, né? Se os diretores têm que acompanhar mais os representantes, acho que isso é real. Há uma pulverização muito grande do ponto de vista de redes sociais, cada um tem um monte, mas como orientação política a gente deveria mesmo ter essa coisa mais concentrada, né, da atuação da diretoria, dos militantes mais próximos em torno das redes do sindicato, ajudando a curtir e a potencializar. Mas eu acho que... E essa questão do debate, o Diego, acho que é uma ideia legal. Vamos dar uma conversada na imprensa aqui, mas a ideia de fazer um debate sobre política de comunicação social é bastante bem-vindo, acho que vai nos ajudar também. Certo? Acho que vencemos aqui, gente. Tem mais alguma questão que ficou em aberto? Entendendo que essa é uma plenária, a primeira plenária aqui, que a gente está buscando aqui instrumentos de orientação para que a gente possa construir uma proposta, um plano de fortalecimento da comunicação do sindicato. O Kiko, oi, Elisiane. você me permite uma fala rapidinha? Pois não. Eu nem me lembro aí quem que foi que falou sobre a procura pelo sindicato, pela sindicalização, que tem 14 anos de Unicamp agora que se sindicalizou. Mas isso é uma consciência de cada trabalhador. A gente oferece nosso trabalho, a gente divulga. Eu, particularmente, estou na Unicamp, esse ano eu fiz 8 anos de Unicamp. E eu já estou aí há 5 anos no sindicato como diretora. Então, eu acho que isso é mais uma particularidade assim, de consciência de classe. Eu fui procurar o STU, mas porque eu reconheço que um sindicato, ele realmente se fortalece com o trabalhador e com a contribuição dele. Eu, hoje, estou na diretoria. Na próxima eleição, não sei se estarei, mas se não estiver, o meu comprometimento será o mesmo, de divulgar o trabalho do sindicato, de cobrar o sindicato, de atuar junto com ele e de levar essa conscientização para os trabalhadores. Muita gente, quando eu passo nos setores, e aí eu vou falar na particularidade da área da saúde, que é um setor muito crítico, muito complicado, muitos trabalhadores viram as costas a hora que eu chego no balcão e me apresento. Muitos saem e me deixam falando sozinhos. Eles estão ali, em uma rodinha de 6, 7 trabalhadores, rindo, conversando. Quando eu chego e me apresento, alguns são até discretos, vão ali, dão uma atenção, e aos poucos, outros já levantam e fazem assim, af. Então, essa conscientização, a gente tem que, assim, eu respeito, porém eu tento me infiltrar ali, trabalhar, ser simpática, mas eles têm que ter essa consciência de classe, que não tem. O trabalho do sindical é um trabalho com coletivo, não tem como eu conseguir um benefício só para a área da saúde ou só para a Elisiane. Tem que ter uma dedicação que qualquer conquista sindical é para o coletivo, não é para
uma categoria ou para outra, ou para um determinado indivíduo. Então, eu acho que é nosso papel aqui, a gente que está se envolvendo, vocês que se colocaram à disposição para trabalhar junto com essa imprensa, de divulgar, de melhorar o nosso papel, também fazer essa conscientização de classe. É só uma dica, assim, e a gente tá aí para isso, tá? Para lutar pelo nosso direito. Hoje, particularmente, eu já estava conversando com o grupo do pessoal da saúde, nosso salário está muito defasado, o pessoal está reclamando, mas aí eu pergunto, o que vocês fazem? Tem alguma proposta? Eles não tem nada, mas assim, nos atacam. Tudo bem, a gente sabe que a gente vai sofrer esses ataques sempre, mesmo a gente conquistando e conseguindo o que a gente tem aí, o que já foi conquista até hoje, que é o nosso Vale Alimentação, para o pessoal da área de saúde às 30 horas, mas a nossa função é continuar levando a conscientização do que é o sindicato e para que ele está aqui. E eu faço parte dele também. É só isso. Legal, Lisiane. Então, fechamos aqui com essa compreensão e a imprensa faz no fundo, aqui é um pouco pegar essas ideias e ver o que a gente pode apresentar como alguma coisa para melhorar a imprensa e a comunicação e manter aqui pensar essa coisa do debate, da comunicação, porque isso nos traz também elementos mais técnicos, inclusive para a gente ter uma visão de comparação, e aí e fazendo, por enquanto, essas plenárias aqui, com as pessoas interessadas na comunicação, que podem nos ajudar a dar alguns avanços. Eu acho que assim nós estamos resolvendo alguns gargalos. Pegar sugestões daqui e já ir aplicar. E acho que depois ver também como é que a gente reúne um coletivo aqui parecido com esse para ir avaliando os resultados e as perspectivas que a gente tem aí. Seja... assim, a gente, por exemplo, listou algumas preocupações que a gente ia ter do ponto de vista de envolvimento do sindicato e da comunicação, né? Então, dentre essas preocupações, nós consideramos que em novembro nós temos a Semana da Consciência Negra, que tradicionalmente o sindicato organiza. E aí é uma política de comunicação também. Como é que a gente poderia pensar isso já numa lógica de envolver mais a categoria nessas questões que a gente levantou aqui, né? Seja do ponto de vista da cultura, seja do ponto de vista de trazer visões, de trazer análises que possam potencializar essa discussão da comunicação e da formação. Mas era isso. Eu queria só agradecer a contribuição de todo mundo aqui, dizer que foi muito bem-vinda. Tá? Não sei se a Fernanda tem mais alguma observação. Então, desejar a todos aí um bom dia, um bom almoço e que se cuidem. Grande abraço para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, boa tarde a todos.